Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou chegando na sua casa para mais um culto dominical. Hoje, segundo domingo de julho, nós estamos aqui juntos para cultuarmos ao Senhor, para glorificarmos o nome do nosso Deus. E é maravilhoso nós termos esse tempo na presença do Senhor. Hoje nós estamos dividindo em dois momentos. Aqui na igreja, agora às 9 horas, nós teremos o culto administrativo. Nós estamos já iniciando o culto administrativo. E vocês que ainda não podem chegar até o templo, ainda nessa quarentena, nós não poderíamos deixar de fazer que a mensagem de Deus chegasse até você, o culto, você pudesse cultuar a Deus juntamente com a sua família. E é um prazer, uma alegria, nós estaremos fazendo isto para que o nome de Deus seja glorificado acima de todas as coisas. Nós estamos com esta série de estudos aqui no livro dos Salmos. E hoje eu quero convidar você para estudar comigo o Salmo de número 67. Isto, Salmo 67, nós estaremos estudando nesta manhã, neste domingo. E nesse Salmo eu quero estar destacando a frase, os desejos de Deus. Nós queremos destacar quais são esses desejos de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para a minha vida, para a igreja dele, para a igreja de Jesus Cristo. Ele tem desejos para a igreja, ele tem desejos para a sua vida, ele tem desejos para a sua família, e esse salmo nos traz exatamente essas informações para que possamos crescer um pouco mais na nossa vida espiritual. Então vamos ao Salmo 67, vamos ler este texto sagrado que diz assim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos,
a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e tenham todos os confins da terra e o temam todos os confins da terra. Esse é o salmo que destacamos para a nossa reflexão. E nesse salmo, lógico, nós estaremos trabalhando aqui a vontade de Deus. E é tão bom quando nós podemos descobrir estas preciosidades para nós, para a nossa vida, para passarmos para a nossa família, os nossos amigos, para darmos testemunho destas grandezas que a Bíblia, a palavra de Deus, coloca para nós. Então, falando sobre a vontade de Deus, a primeira situação que eu quero comentar com você aqui do texto que nós lemos nesta manhã é saber a vontade de Deus, sendo ela uma das coisas que às vezes nos intriga, como nós, pequenos e pobres pecadores, descobrirmos a vontade de Deus. Ainda bem que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus que pode nos ajudar nesse sentido. Quem de nós nunca esteve diante desse impasse quando nós estudamos sobre a vontade de Deus? E às vezes nós fazemos algumas perguntas. Entre elas é o que Deus quer que eu faça? Nós fazemos essa pergunta de tempos em tempos. Uma outra pergunta que nós fazemos, e vocês percebem que estas perguntas têm a ver com um desejo do nosso coração de sabermos, de descobrirmos, de conhecermos a vontade de Deus. Quando eu pergunto o que Deus quer que eu faça, eu estou querendo saber qual é a vontade de Deus. A segunda pergunta que nós também falamos ainda dentro deste contexto que estamos apresentando para vocês é: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você percebe que é um desejo do nosso coração. Nós queremos, nós desejamos isto, nós anelamos por isso. Outra pergunta que nós fazemos também é o que Deus deseja para a minha vida. São questões que nós levantamos todas as vezes que nós estudamos, que nós paramos para estudar a respeito da vontade de Deus. Então, olhando aqui para o texto sagrado, aqui diz que a sabedoria que precisamos para discernirmos a vontade de Deus e tomarmos decisões sábias que possa glorificar o nome de Deus, nasce com o que nós geralmente não valorizamos tanto e às vezes, irmãos e irmãs, até desprezamos. Você quer ver isto?
Você quer observar isso quando a Bíblia coloca isso para nós? Às vezes nós desprezamos algumas coisas que são exatamente essas coisas que vai nos nortear para próximo, para o entendimento e a compreensão da vontade de Deus em nossa vida. Então, em Provérbios, capítulo de número 1 e versículo de número 7, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha só o que esse texto sagrado está dizendo, que quando nós valorizamos a disciplina, sermos disciplinados, quando nós valorizamos a sabedoria, nós buscamos na fonte a sabedoria, nós estamos indo em direção à vontade de Deus. Portanto, saber a vontade de Deus começa pelo temor ao Senhor. Tema ao Senhor, seja temente ao Senhor. Mas os tolos, segundo o texto sagrado, e muitas vezes, irmãos queridos, nós temos algumas atitudes tolas. Em muitos momentos da nossa vida, nós temos muitas atitudes tolas que desagrada, entristece o Espírito Santo de Deus através de atos e de ações. Porque às vezes nós desprezamos tanto a sabedoria, nós chegamos dizendo: sou eu quero, eu fiz. Se não fosse eu. E nós começamos com argumentos tolos desta natureza. Ou, às vezes, quando estamos sendo disciplinados, nós perguntamos: mas por que eu que tenho que ser disciplinado? E eu começo a encontrar argumentos no mundão aí fora e começo a apontar: olha lá, olha fulano, olha aquela nação, olha aquele povo, olha aquela família, olha aquela pessoa. Por que eu, Senhor? Isso é tolice. Deus escolhe quem Ele quer, e nesta disciplina, quando nós estamos sendo disciplinados, Ele tem um propósito de revelar a sua glória, a sua grandeza através de nós. Importante nós observarmos isso. Então, aqueles que desejam conhecer a vontade de Deus deverão inevitavelmente começar pelo temor ao Senhor, como nós vimos até aqui. Esse é um dos temas que nós estamos destacando aqui no Salmo de número 67, que é o temor do Senhor. E quando nós falamos do temor do Senhor, o grande propósito de Deus para o mundo, eu estou dizendo o grande propósito, a grande vontade, o grande desejo de Deus para o mundo, a primeira coisa que se destaca nesse salmo falando sobre isto é que Deus, Ele deseja ao mundo todo, seus milhares e milhares de pessoas distribuídos por todas as nações, por todos os povos, por todas as tribos, de acordo com este texto sagrado, com esse Salmo 67, diz aqui que o propósito de Deus é ser conhecido. Olha só o que o texto sagrado, esse Salmo que nós lemos, apresentou para nós. Ser conhecido, louvado, desfrutado e temido entre todos os povos. Nós vemos logo de cara, na leitura desse texto, esta vontade expressa de Deus para com a humanidade. Pois bem, foi por isso que Ele criou o mundo. Por isso Ele escolhe um povo, Ele escolhe Israel.
Por isto foi que Cristo, descendente de Abraão e de Davi, segundo a carne, morreu e isto surge no momento da morte de Cristo, para que a sua vontade pudesse ser estabelecida, ela estava sendo distanciada pela a humanidade. Ele cria uma missão, ele cria missões para ser realizada no mundo inteiro. E por isto que missões existem, porque o conhecimento de Deus, o louvor de Deus, o desfrute de Deus e o temor de Deus não existe no coração dos povos, entre as nações, e isso precisa ser anunciado, isso precisa ser pregado por nós, o povo do Senhor, a igreja do Senhor Jesus. Olha só aqui sendo já apresentado este grande propósito de Deus no sentido do mundo inteiro. É a primeira questão que é colocada aqui no Salmo. Segundo, ser conhecido, louvado, desfrutado e temido. Isso é vontade de Deus. E eu preciso saber disso todas as vezes que eu vou cultuar ao Senhor. Nós hoje estamos aqui cultuando ao Senhor e eu estou passando estas informações para vocês porque eu creio que isto nós precisamos colocar em prática. Olha só, deixe-me apontar cada um desses propósitos aqui no Salmo, ou desejos de Deus para as nações, como nós vimos, para que você possa vê-los por si mesmo aqui neste texto sagrado. Nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos estudando a palavra de Deus exatamente para isso. Olha só, primeiro, o propósito de Deus é ser conhecido entre todas as nações. Onde eu vejo isso? No versículo número 2. Olha aí o versículo de número 2. E nós estamos vendo aí o propósito, o desejo de Deus, ser conhecido entre todas as nações. É o que diz o versículo de número 2. Não é isso que está dizendo? Olha só. Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra, e a tua salvação entre as nações de toda parte. Vontade, desejo de Deus para as nações. Primeira coisa. A segunda coisa que eu quero colocar para você, é tão bom nós estamos caminhando, olhando, explorando um texto sagrado, no sentido de tirar lições preciosas e entendimento para nós. O segundo propósito de Deus é ser louvado entre todas as nações. Ele quer que o ser humano louve, o glorifique. Diante de tudo e de todos, chega para as pessoas e diz: esse é o meu Deus. Este é o único Deus digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. É isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor quer. Pastor, onde nós vamos ver isso aqui no Salmo, versículo 4? Observe aí o versículo de número 4 falando exatamente isso. O versículo 4 diz que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. E o versículo de número 5 continua falando da importância de que seja estabelecido esse desejo de Deus aqui na terra, a começar de nós, a começarmos da igreja do Senhor Jesus. O texto, versículo 5, diz que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Maravilhoso nós vermos isso. O terceiro desejo que nós observamos aqui no Salmo, propósito de Deus, é ser temido entre todas as nações, termos respeito por Deus, porque Ele é um Deus santo, porque Ele é um Deus criador, porque Ele é um Deus sustentador,
Porque Ele é um Deus que pode todas as coisas, porque não existe em nenhum outro lugar um Deus semelhante a Ele. Como não temer? É muita tolice, é muita falta de sabedoria não temer a Deus. E esse é um desejo de Deus. Nós não fazemos isto só por fazer, porque esse é um Deus que quer que nós possamos fazer isto. Olha só, ainda o versículo de número 4 diz que o mundo inteiro cante de alegria. Ou, conforme a tradução nova de Almeida atualizada, diz assim: alegrem-se, exultem as nações. Coisa maravilhosa nós podemos ver aqui. Temor a Deus. Esta é a quarta situação que nós continuamos vendo no versículo 7. Olha aí o versículo de número 7. Sim, Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra, faz o quê? Temerão. Obedecerão. Se submeterão a Deus. Reconhece grandeza, o poder de Deus estabelecido no mundo inteiro. E aqui, queridos irmãos, o salmista, na verdade, ele está fazendo uma oração, e esta oração ele faz de acordo com a vontade de Deus. Ele quer descobrir, ele quer ter certeza que a vontade de Deus está acontecendo na sua vida. O desejo do Senhor na criação é que Ele seja conhecido e louvado. É por isso que este mundo existe. É por isso que nós existimos. É por isso que neste domingo nós estamos aqui juntos cultuando a Deus, porque nós reconhecemos a grandeza, o poder e a graça de Deus. Em outras palavras, este salmo nos mostra 4 coisas ou situações que Deus deseja que os povos do mundo conheçam. É colocado isto de uma forma bem clara, e eu quero que você também possa entender esta verdade. Primeiro, Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Deus quer que nós saibamos disso. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. É um desejo que Deus tem para nós. Quando nós lemos os versículos 2 e versículo de número 3, nós podemos chegar a esta conclusão de forma muito tranquila, muito fácil. O versículo 2 e o versículo de número 3 desse salmo. Olha só o que o salmo diz: que os teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e a tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. O Deus de Israel, ele disse isso. Irmãos, quando nós comparamos esse salmo com Isaías 45, Isaías 45, o versículo 5 e o versículo de número 6, nós podemos ver que é exatamente o que o salmista está falando. Olha só o que Isaías diz a esse respeito: eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça, para que todo mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Eu sou
o Senhor, e não há outro. O profeta já colocava isto para nós de uma forma muito clara. Irmãos queridos, amados amigos, se isto não for verdade, o que nós estamos durante esse mês de julho fazendo, com uma campanha de missões, sendo instrumento e de uma forma buscando estratégias e sabedoria, dizendo: eu vou criar uma ponte, eu vou ser ponte, eu vou ligar as pessoas e não desligar. Através de uma ponte nós ligamos pessoas. E que tudo que nós ligamos aqui na terra, ligamos também nos céus. Olha só, ligar as pessoas, ligarmos as pessoas nos céus para glorificar a Deus. Para que a vontade de Deus possa ser estendida a todas as nações. Convocar as nações para conhecer, para louvar, para temer a Deus, Deus de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seria, irmãos queridos e amigos, muita arrogância da nossa parte, muita presunção, se não fosse verdade que Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o único Deus verdadeiro. E o que diz Jesus a este respeito? O que Jesus nos ensinou a respeito deste tema que nós estamos estudando? Jesus fala claramente sobre as pessoas. E essas pessoas que Jesus fala são pessoas de qualquer religião. Podem ser cristãs, judaicas ou muçulmanas ou qualquer outro tipo de compreensão e entendimento que as pessoas tenham e negam dessa maneira. Ele diz: eles não conhecem o verdadeiro Deus. Precisa conhecer. Uma vez que vocês não conhecem, não sabem quem eu sou, não sabem quem é o meu Pai. Se vocês me conhecem, também conheceriam o meu Pai. João, capítulo 8, e versículo de número 19, nos diz nos coloca esta situação de conhecermos a Deus. Depois nós observamos que eles não têm essas pessoas, o mundo de uma forma geral, às vezes não cultuam o verdadeiro Deus. A forma com que eles fazem, a forma com que às vezes nós fazemos, quando nós vamos cultuar a Deus, quando nós vamos glorificar ao Senhor, mostra o nosso desconhecimento do verdadeiro Deus. Olha só, em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2 e versículo de número 23, nós encontramos essa verdade. Quando o texto aqui de 1 João 2, 23 diz: aquele que nega o Filho não tem também o Pai. Você percebe que é exatamente isto que os judeus fazem. Eles apresentam um Deus criador, um Deus sustentador, e despreza o Filho, não aceita o Filho, porque eles não conhecem o Pai. Falam de algo que eles
mesmo não conhecem, não experimentaram, não vivem intensamente a sua grandeza e a sua vontade. Consequentemente, essas pessoas não honram a Deus, não honram o verdadeiro Deus, à luz deste texto que nós estamos vendo, esse salmo. E sabe por que eles não fazem isso? Em João capítulo 5, e versículo de número 23, diz: quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que me enviou. Coisa maravilhosa nós temos aqui. Sem Jesus, nós não sabemos nada. Nós não temos nenhum conhecimento a respeito do Deus que propomos seguir. Porque se eu rejeito Jesus, eu rejeito a Deus, porque Ele é Deus. E é importante nós termos esta certeza. É lógico, se isso acontece, nós falamos de amor, mas não amamos o verdadeiro Deus. João capítulo 5, do versículo 42 até o versículo de número 43, diz isso. Nós não amamos a Deus. O texto diz: pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai e vocês me rejeitaram. Vocês me rejeitaram. Não conseguiram me amar. Porque quem ama, aceita. Quem não ama, rejeita. Trai, afasta, não dá o valor que deveria ser dado. Eles não conseguem ouvir, eles não conseguem aprender do verdadeiro Deus. João 6, 45 diz: todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim, corre para os meus braços. Se eu ouço a Deus, é porque eu estou ouvindo a Jesus. É porque eu estou aprendendo com Jesus. Que ele se identificou exatamente para demonstrar tanto amor, tanta graça sobre nós. E por isso a humanidade tem rejeitado a Jesus Cristo e a responsabilidade da igreja cresce a cada dia, a cada instante, para evangelizar, fazer missões, amar o próximo, ajudar o próximo, ir ao encontro do próximo e apresentarmos um Cristo que transforma, que liberta e abençoa. Irmãos, amigos, esse Salmo 67, o salmista está orando para todas as religiões do mundo, incluindo todo mundo, o islamismo, está incluindo o judaísmo, está incluindo o tempo, né, aqueles que, os incrédulos, incluindo todo mundo, e pedindo a bondade e a misericórdia e apresentando Deus e Pai do Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Maravilhoso olharmos aqui e vermos esta verdade tão clara. Então, irmãos queridos, a primeira coisa que Deus quer que as nações saibam sobre Ele é que Ele é o único e verdadeiro Deus. Que Ele é o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele é um Deus justo. Ele faz justiça e é importante nós observarmos isso.
Olha aí o Salmo 67 falando sobre isto, né? Deus quer que as nações saibam que Ele é um Deus de justiça. Salmo 67, versículo de número 4. E Deus quer ser conhecido assim. Conhecido como o Deus justo, o Deus verdadeiro. Ele quer que nós possamos apresentar, e quando apresentá-lo, apresentar como Deus poderoso. Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. O versículo 4 do Salmo 67 continua trazendo essa informação para nós, que o mundo inteiro cante de alegria, pois governa os povos com justiça e guia as nações de toda a terra. O Senhor está dizendo: minha vontade é que as nações sejam discipuladas. E quem é, irmãos, quem é que vai discipular as nações? Todas elas. De quem é essa tarefa? Quem vai realizar esta tarefa que é a vontade de Deus? Quando isto deve acontecer? Quando nós devemos começar a fazer isto de verdade, de fato? Não perdendo tempo, usando todos os momentos, tempo e fora, anunciando e transmitindo isso, e levando pessoas aos pés do Senhor e transformando-os em discípulos do Senhor Jesus. Deus quer ser conhecido como Deus Todo-Poderoso, aquele que guia as nações e a terra. Ele quer que nós possamos anunciá-lo como Deus glorioso. Logo no primeiro versículo do Salmo 67, nós podemos ver claramente isto, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. É o Deus gracioso. O Deus que deu a graça para mim, para você. Mas é desejo que essa graça seja estendida para o mundo inteiro. Então, irmãos queridos, o desejo de Deus é que não esqueçamos em nenhum momento, Ele é o único Deus. Não existe nenhum outro Deus semelhante e parecido com Ele. Esse é desejo de Deus em relação a nós, como igreja de Jesus Cristo, que nós possamos fazer. A graça de Deus é ilimitada através de Jesus Cristo. Não tem limites. Pode atingir a tudo e a todos. E nós podemos ser instrumentos na divulgação dessas verdades. Finalmente, eu quero concluir nesta manhã este estudo, trazendo para você, firmando em sua mente algumas aplicações sobre esse desejo de Deus, esta vontade de Deus. Olha só, salvação é desejo de Deus. Que a salvação seja distribuída, ensinada para todas as pessoas. Que este povo seja um povo santo, separado, escolhido para o seu louvor. Seja um povo feliz, satisfeito, satisfação. E nós só temos satisfação se nós crermos em Cristo.
Como diz aquele cântico inédito, satisfação é na vida, pois meu Jesus. Então, é isto, é essa satisfação que nós precisamos ter. Em conhecer e fazer Deus conhecido. Louvar e fazer Deus louvado. Desfrutar e fazer Deus desfrutado. Temer e fazer Deus temido. Os desejos de Deus são esses. Queridos irmãos, que nessa manhã nós possamos pensar seriamente, nós possamos pensar sobre essas questões, entendendo que a vontade de Deus deve ser glorificado, deve ser exaltado sobre toda a terra, e que nós possamos colocar a nossa vida diante do Senhor, enaltecendo, louvando a Deus de todo o nosso coração. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo, por esses momentos em que aqui na sua casa nós gastamos, separamos para cultuar e para bendizer o nome do nosso Deus. Pai querido, Deus bendito, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, digno, Deus, de louvor, de honra. Nós queremos, sim, Senhor, nós queremos conhecer. Nós queremos propagar, nós queremos anunciar, nós queremos que todo mundo saiba que só o Senhor é Deus. Que sem Jesus não existe outro caminho. Ninguém pode ter uma salvação eterna sem Jesus Cristo. E esta é uma vontade que o Senhor tem para toda a humanidade. E nós que já temos conhecimento dessa verdade, use-nos, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. E que nós com alegria possamos anunciar estas verdades ao mundo inteiro, a começar dos nossos vizinhos, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, e declararmos que só Jesus Cristo salva. Oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que você, meu irmão, minha irmã, tenha um domingo maravilhoso, e logo mais às 19 horas nós estaremos com um culto glorificando, bendizendo ao Senhor, com músicas, louvando a Deus, fazendo que essa mensagem seja colocada em prática na compreensão bíblica para todos nós. Que todos vocês tenham uma semana abençoada, e próximo domingo de manhã estaremos aqui trazendo essa mensagem, mais uma mensagem para o seu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão. Sim.